Assim, a gente entende os movimentos, né? A história da Venezuela, a gente tem que pegar o que aconteceu pós-chavismo, né? Depois da entrada do Chaves, o PIB venezuelano caiu 63%. Então, e esses números são os números do Banco Mundial, são números que a própria Venezuela fornece ao Banco Mundial, e ela tem, nos últimos 2 anos, né, devido ao aporte que a China tem dado, né, porque o principal é recuperar a indústria de petróleo, né? E nesse ponto a Rússia e a China têm sido talvez os maiores investidores, né? E isso é para nós, olhando para o interesse de Brasil. Aqui eu não vou me meter lá nos problemas internos de Venezuela, que ela resolve lá com eles. A gente tem que resolver, porque uma Venezuela que consiga recuperar, né, a sua capacidade de produção, porque ela caiu, né, a produção, ela está vendendo agora muito petróleo para a Índia, ela voltou a vender petróleo, aliás, ela nunca parou de vender petróleo para os Estados Unidos, né? Os americanos, nas sanções, é que proibiram as empresas americanas de venderem para lá. Só que ela, por causa das sanções, ela vende muito barato. E o nosso interesse nacional está ligado ao quê? A possibilidade de fazer com que Roraima volte a vender para a Venezuela. Tem sido um problema social ali na fronteira. A gente tem uma operação acolhida, que são justamente as pessoas que saem da Venezuela. Problemas vários, basicamente problema econômico, né? Falta de emprego, inflação elevada, né? E eu queria saber, o professor, como é que agora a China está entrando forte ali. A China está investindo e nós vamos ver a tecnologia russa para recuperar a PDVSA, que já produziu muito petróleo. Chegou a produzir, se eu não me engano, mais de 1 milhão de barris de petróleo dia. E agora em torno de 400 mil, coisa pequena. E aí, como é que você vê essa capacidade com Rússia e China entrando, né, da Venezuela recuperar a economia e a coisa voltar a uma normalidade? É importante a entrada para a Venezuela, é muito importante a entrada da Rússia. As relações com a Rússia, as relações com a China fazem um contraponto a essa atitude dos Estados Unidos e da Europa de impor sanções sistemáticas. Agora, o Brasil não pode ficar para trás nesse processo. O Brasil tem interesses muito profundos num relacionamento positivo com todos os nossos vizinhos. Por isso que eu digo que é péssimo quando os governantes brasileiros tentam se meter nos assuntos políticos internos dos vizinhos da Venezuela. Isso aconteceu no governo Temer, aconteceu no governo Bolsonaro e ameaçou acontecer também no governo Lula. Algumas declarações que o presidente deu há um tempo atrás, que não foram, no meu entender, tão felizes, né? Há 2 semanas. Mas o principal é o seguinte: o Brasil não tem que se meter nos assuntos políticos dos vizinhos. Isso é outra coisa. Para não perder espaço, inclusive econômico e regional, entende? Isso é muito importante. Professor Cabral, há uma coisa que me incomoda muito, que a gente precisa discutir melhor, que é a chamada cláusula democrática no Mercosul. Se não me falha a memória, isso foi criado no tempo do Fernando Henrique Cardoso, presidente aqui, e é uma coisa problemática, porque implica os países do Mercosul ficarem dando pitacos sobre as políticas internas dos membros, entende? Então, por exemplo, a Venezuela está suspensa do Mercosul até hoje, porque não cumpre essa cláusula democrática, entende? Enquanto isso, a China e a Rússia se aprofundam nas suas relações com a Venezuela, entende? Então nós não podemos cair nessa esparrela. Essa cláusula democrática do Mercosul tem que ser estudada e eventualmente revista. Eu francamente não vejo por que manter a suspensão da Venezuela no Mercosul. A Bolívia acabou de entrar, ótimo, completou os procedimentos, né? A Venezuela já tinha entrado, não me lembro agora exatamente em que ano, mas agora, desde o governo Temer, ela está suspensa. Você imagina a ironia: o governo Temer, golpista, juntou-se ao governo Macri
para declarar que a Venezuela não era democrática e suspendê-la. O governo Temer que veio de um golpe parlamentar. Então nós estamos num mundo muito complicado. O Brasil precisa ser humilde, não pode ficar querendo se comportar como se fossem os Estados Unidos, dando opinião, intervindo na política dos outros, se achando um grande líder regional. Não, vamos baixar nossa bola. Vamos cooperar com todos os países, seja qual for a orientação política doméstica na nossa região, sem procurar mandar nos outros. Isso é um absurdo, entende? Cheio de gente no Brasil querendo que o governo brasileiro interfira no assunto da Venezuela. E pelo que eu vi das declarações do presidente Lula hoje, ele não vai fazer isso. Pelo menos foi a impressão que ele me passou numa leitura rápida agora.